Quem nunca ouviu falar de Jonas e da baleia? Segue a história não muito oficial de Jonas. Ele sentia-se chateado por não ter cumprido as ordens divinas. Mas como poderia cumpri-las? Nínive ficava muito distante e ele precisava pescar para ganhar o sustento. Mesmo chateado, ele saiu para pescar e partiu em direção a Tarsis. Chegou ao final da tarde naquele balneário famoso, com águas mornas e abundante de peixes, tanto em tamanho como em formosura. Preparou os equipamentos, deu aquela conferida no barco e admirou o ocaso maravilhoso que aquela região propiciava. Admirou tanto que foi inevitável pensar em Deus. Lembrou-se então do pedido divino. Pedido não, era uma ordem. Mas Jonas não compreendeu aquilo que muitos ministros de hoje em dia já sabem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A tarefa divina atribuída a Jonas era relativamente simples. Bastava chegar no centro nervoso de Nínive e dizer em alto e bom som que as maldades ali praticadas teriam uma justa e divina punição. Coisa simples e tranquila. Era chegar, falar e sair de fininho. Mas Jonas titubeou e resolveu ir pescar bem longe de Nínive. Como se sabe, a desobediência tanto divina como civil acarreta penas. Algumas baseadas em códigos canônicos e outras lastreadas nos códigos penais espalhados pelas nações. E Jonas agora seria considerado réu por qualquer código que seja. Mas ele foi pescar assim mesmo. Saiu no comecinho da noite junto com alguns pescadores experientes e nervosos. Era uma daquelas noites calmas e tranquilas que brindavam a região com certa frequência. Mas coisa de umas 2 horas depois, bateu uma baita tempestade que chacoalhou o barco. Os pescadores experientes notaram que aquela danada e tenebrosa tempestade tinha sido causada por Jonas, e não deu outra, jogaram Jonas ao mar. Jonas era um bom nadador e havia ganhado até uma medalha na maratona aquática lá da esquina do Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Nadou e nada, até que apareceu um peixe gigante pela própria natureza e o engoliu. Dizem por aí que foi Deus quem enviou essa possível baleia para proteger Jonas. Mas na verdade apenas para assustar o danado. Em quanto tempo surge o arrependimento? Alguns afirmam que pode ser rápido, coisa de segundos, e outros dizem que pode nunca acontecer. No caso de Jonas, durou 3 dias e 3 noites. Parece um tempo razoável, se bem que uma meia hora dentro da baleia para mim já seria mais do que suficiente. Mas Jonas era casca dura. Por fim, se arrependeu. Os marinheiros que jogaram Jonas no mar já haviam voltado para a terra quase firme e viram o momento exato em que a baleia estacionou na beira da praia, abriu seu bocão e botou Jonas para fora. Literalmente vomitou Jonas. Eles riram da cena e um deles disse: nem a baleia aguenta esse Jonas. Logo que foi expulso do ventre da baleia, Jonas prostou-se de joelhos e pediu perdão. Deus observou a atitude sincera e resolveu ir ao seu encontro. E Jonas falou: Perdão, Senhor, creio que não entendi bem o seu pedido. Fiquei com medo de ser apedrejado lá naquele centro nervoso de Nínive. E como precisava pescar? Jonas, meu filho, a comunicação tem sempre 2 lados. Quem fala precisa ser claro, e quem escuta precisa refletir um pouco para entender a demanda. Eu pedi para que você fosse até Nínive e falar sobre o arrependimento e para que melhorassem a conduta. A punição poderia ser reconsiderada, mas você nem escutou o meu pedido todo. Pois é, a comunicação parece ser um dos maiores problemas no relacionamento, desde os tempos imemoriais. E nesse episódio dá para entender que muitas vezes entendemos aquilo que queremos e não aquilo que realmente importa. A reflexão é uma aliada da comunicação. Sem reflexão, a mensagem pode ficar distorcida.
e isso parece que não mudou até hoje. Mas tudo certo, entendido, Jonas partiu para Nínive e foi até o centro nervoso. Chegou ao final da tarde e encontrou uma galera da pesada, bebendo, bagunçando e gritando pelas ruas. Ele prostrou-se no meio daquela gente nojenta e, sem falar nada, orou com devoção a Deus. A moçada arruaceira de Nínive ficou tomada pela compaixão e acolheram Jonas como um profeta. Dizem que a conversão aconteceu e que a punição foi abolida. Mas dizem também que alguns continuaram na baderna. No final das contas, a mensagem que fica é que mesmo uma desobediência pode ser revertida e as missões que nos são atribuídas inevitavelmente deverão ser cumpridas. Sem falar na danada da comunicação torta, que muitas vezes atrasam as nossas missões. Muito obrigado.